Olá, meus seres queridos, eu espero que tudo bem com vocês. Profissoste do canal Bem na Bio, para nós continuarmos a nossa revisão para o vestibular da UniOeste e acertarmos 7 das 7 de Biologia. Nos encontros anteriores, se você não assistiu às aulas, assista. Nós vimos lá Biologia Celular, nós vimos Genética Molecular, Genética Mendeliana, Histologia Humana, Fisiologia Humana e aplicamos em testes. Então eu vou dar sequência nessa aplicação e nesses estudos com a embriologia. Não apareceu na edição do Vestiba de 2020. E a zoologia é frequente em todas as edições da UniOeste. Então vou fazer um misto entre a embrio e a zoo, e aí nós aplicamos nos testes para acertar a questão se a UniOeste trouxer esses assuntos. Esse aqui é menos provável, segundo o método SOST de estatística. Esse é bem mais comum. Então vamos analisar os dois. Vai que aparece uma junção de embrio e zoologia, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostar, deixe o seu comentário também para a gente poder melhorar a aula e auxiliar você a resolver o maior número de questões de biologia. Quando nós falamos em embriologia, é o estudo geral do embrião, uma massinha celular que tem um potencial de dar origem a um novo animal. Quando nós estudamos a embriologia passo a passo, tem lá os estágios ou etapas do desenvolvimento embrionário: segmentação, gastrulação e organogênese. Aqui eu fiz uma referência ampla e geral da célula ovo ou zigoto, o resultado da fecundação ou fertilização. Lembrando que existem ovos oligolestos, heterolestos, telolestos, centrolestos. O meu foco aqui vai ser no desenvolvimento meio geral, para você recuperando termos. A célula ovo ou zigoto, uma única, e aí ela está ativada, divide-se, formam duas novas células, que são os blastômeros, que continuam se dividindo e formam um maciço de células chamado de mórula. Ela é envolta pela zona pelúcida. Depois ocorre o rompimento dessa zona pelúcida. Se a gente comparar aí estudos embrionários, principalmente em mamíferos, voltando para a nossa espécie, vai acontecer um fenômeno lá chamado nidação, ou implantação do blastocisto. O nome da blástula, aí usado por provas e associado ao grupo dos mamíferos. E esse blastocisto ou blástula, ele já tem estruturas diferenciadas que se tornaram diferentes. Uma massinha de células que é o embrioblasto, de onde nós viemos, uma camadinha de células externa, que é o trofoblasto ou a trofoderme, e ainda aqui no interior, uma estrutura chamada de blastocele. Lembrando que cele faz referência a uma cavidade. Então a cavidade da blástula. Os poríferos são os únicos animais que ficam aqui: ovo, mórula, blástula. Todos os outros animais avançam para um estágio de gástrula. E vai acontecer aquela reorganização, aquela intensa movimentação de células, por delaminação, involução, por epibolia, embolia. As células se movimentam. O futuro plano corporal do animal é definido. Os eixos direito, esquerdo, ventre e dorso. Tudo isso durante a gastrulação. É muito importante para a vida animal a gastrulação e, consequentemente, a formação da gástrula. Gastros vem de estômago e a gente vai associar ao sistema digestório. E aqui nós temos a formação de uma estrutura chamada de arquêntero, ou intestino primitivo. A abertura dele é o blastóporo. Lembrando que nós podemos ter animais chamados de protostômios, quando o blastóporo origina a boca, e deuterostômios, quando o blastóporo origina o ânus. Então a nossa prova faz essa referência também. Nós podemos ter animais triblásticos ou triploblásticos quando nós identificamos os 3 folhetos embrionários: ecto, meso e endoderme. Então, folhetos embrionários, arquêntero ou intestino primitivo, o eixo corporal do futuro animal, tudo isso é definido durante a gastrulação.
Depois, os folhetos embrionários vão se diferenciando para formar tecidos e órgãos durante a organogênese. A organogênese bem marcante é a dos cordados, dos quais nós temos um estágio de neurula, um termo utilizado. Então muitas provas põem em sequência ovo, mórula, blástula, gástrula e neurula. Observe o estágio de desenvolvimento abaixo. Etapas do desenvolvimento embrionário seria a segmentação, a gastrulação e a organogênese, com a formação de tecidos e órgãos. É marcante nos cordados pela formação da neurula. Lembrando que o embrião do cordado muitas vezes aparece assim em materiais que você fez a sua utilização, que ele tem um tubo nervoso dorsal sustentado pela notocorda e em cortes embrionários aparece essa neurula. É identificado aqui o tubo nervoso dorsal ou tubo neural, que é sustentado pela notocorda. Lembrando que o tubo neural ou tubo nervoso dorsal tem origem a partir da ectoderme, o folheto mais externo. A notocorda tem origem a partir da mesoderme, o folheto do meio. Temos um outro espaço aqui, o arquêntero, mas que já tinha aqui aparecido durante a gastrulação. Então ele se mantém aqui o arquêntero ou intestino primitivo. Durante essa organogênese ainda de muitos animais que são chamados de celomados, nós visualizamos a formação desse espaço revestido totalmente pela mesoderme e nós chamamos essa cavidade ou esse espaço revestido por mesoderme de celoma. Cele significa cavidade. Então aqui, se a prova trouxer desenhos, faz muitos anos que a UniOeste não traz desenhos, mas nós teremos o celoma, uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Aqui do ladinho eu fiz uma referência com esses termos que a prova pode utilizar. Mas foco, cordados, filo dos cordados ou filo cordata. E aí nós temos lá o subfilo urocordata, como a assídia, subfilo cefalocordata, como o anfioxo. Então esses dois grupos aqui são menos expressivos, mas lembrando que a UniOeste já cobrou eles. De uma maneira geral, eles podem ser chamados de protocordados, ou os cordados não vertebrados, dos quais, dentro do filo cordata, o subfilo de maior destaque é o subfilo vertebrata ou craniata. Alguns autores preferem esse termo pela característica comum de todos, a presença de um crânio, já que nem todo vertebrado vai apresentar uma coluna vertebral. Mas o termo vertebrado é muito famoso e vai aparecer na sua prova, geralmente vertebrata. A UniOeste sempre fez referência nas edições anteriores. Então aqui a gente tem um pensamento dessas etapas desse desenvolvimento embrionário, com segmentação, representado por ovo, mórula, blástula, gastrulação, representada pela formação da gástrula ao seu final, e organogênese, representada pela neurulação, com formação da neurula nos cordados. Então tenha muito cuidado. Muitas vezes para identificar, se a prova pedir para você associar a formação de folhetos embrionários durante a gastrulação e é visível na gástrula, arquêntero ou intestino primitivo, eixos corporais do futuro animal se formam durante a gastrulação e são visíveis na gástrula. Aqui na organogênese o destaque tubo nervoso dorsal, o tubo neural e a notocorda. Então muito cuidado. Dentro dos grupos animais é a referência. Zoologia, o estudo dos animais, uma parte muito linda da biologia. E se deixar eu vou fazer 220 vídeos só pensando em zoologia. Quando nós olhamos para a zoologia, geralmente nós estudamos lá 9 filos, como referência no ensino médio, dos mais de 30, 35 que geralmente existem, ou que
Muitos autores já nem usam mais a classificação em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Estamos abandonando o tadinho do Linneu. Mas é muito comum isso ainda nos vestibas e nas provas aí referenciadas pelo ensino médio. Então vem para cá. Temos aqui praticamente dos 9 filos, 8. Não encontramos aqui os poríferos, os animais chamados de parazoários, que não formam folhetos embrionários, que não possuem tecidos e órgãos definidos. Então eu fui aqui por diblásticos ou diploblásticos. Diploblasticos ou diblásticos compartilham ecto mais endoderme com os animais triblásticos ou triploblásticos. Lembrando que o único filo aí dos 9 referenciado pelo ensino médio, porífero, quine, plate, nemate, molusco, anélide, artrópode, quinodermos e cordados, não obrigatoriamente nessa ordem, mas a prova faz referência como único grupo diploblástico ou possuidor de 2 folhetos embrionários, o grande grupo dos quinidários. Quando nós olhamos ainda para os animais representados por quinidários, anêmonas, corais, hidras, lembrar que aqui é bem comum metagênese ou alternância de gerações, pólipo, reprodução assexuada, formar medusa, medusa, reprodução sexuada, formar pólipos, e nós observarmos, mas não são todos. Por exemplo, os corais são animais da classe Anthozoa e não apresentam metagênese ou alternância de geração, estão somente na fase de pólipos. Todos os outros animais, com exceção dos poríferos, que não formam folhetos, quinidários só tem 2, são triblásticos ou triploblásticos. O grande folheto novo aqui é a mesoderme. Então nós teremos essa diferenciação. A mesoderme aparece nos animais triblásticos ou triploblásticos. E aí nós podemos pensar em triblásticos sem celoma, por isso acelomado, a ausência de uma cavidade revestida por folheto embrionário ou por estrutura que depois é derivada do folheto embrionário. Pseudocelomado. Pseudo é falso, né? A ideia de um falso celoma. Lembre que uma lombriga parece uma canetinha Bic. Uma lombriguinha é um tubinho dentro de outro tubinho. E se nós pensarmos no pseudoceloma, embrionariamente, de um lado ele é revestido pela endo e de outro pela meso. Então não é uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Nematelmintes ou nematódios, representado pelas lombrigas. Cuidado com esses dois seres aqui, que são de filos diferentes, são bem importantes porque são endoparasitas ou parasitas internos. Adquirimos as tênias pela ingestão de carne suína ou bovina contaminada com larva cisticerco. Fiz a ingestão da carninha com a larva, cresce o verme adulto no meu intestino e eu tenho uma doença chamada teníase. Quando eu ingeri os ovos na água, nos vegetais, ovos do Ascaris lumbricoides, ingeri o ovinho, vai passar pelo meu trato digestório, lá no intestino perfura, cai na corrente sanguínea, faz um ciclo cardiopulmonar, pulmão, tosse, boca, deglutição, engolir, e depois ele vai crescer e se tornar adulto lá no nosso intestino. Então cuidado que são de filos distintos ou diferentes. Achatados dorsoventralmente, plateumintes, cefalizados, com aquela formação da cabecinha da planária, com um sistema nervoso ganglionar ventral e centralizado. Nematoda, a lombriguinha com tubo digestório completo, vai ter boca e ânus. Nas tênias a gente nem identifica sistema digestório. Absorve nutrientes pela superfície corporal e esses nutrientes vão se difundindo. Agora perceba que a grande diversidade da zoologia está associada aos celomados. Esquizocélicos. Esquizo significa afastar. E entero significa o arquêntero ou intestino primitivo. Da parede desse intestino primitivo vão se afastando célulazinhas da mesoderme para a formação do celoma.
Então, tanto o esquizo quanto o entero apresentam celoma. A diferença é como esse celoma foi formado, ou ele vai ser formado. Por afastamento das células mesodérmicas, esquizocélico. Por bolsas que brotam na parede do intestino primitivo para a formação do celoma, enterocélico. Moluscos, anelídeos e artrópodos. Moluscos são esquizocelomados, ou seja, são celomados, mas não possuem segmentação. Não existe segmentação em moluscos e equinodermos, desse grande grupo de animais celomados. Lembrando que a segmentação é uma consequência da nossa querida formação do celoma. Os anelídeos, os artrópodos e os cordados são animais que apresentam uma segmentação visível. Então, segmentação, dividir o corpinho em segmentos, em regiões, facilitar a movimentação, os órgãos crescerem em um espaço propício. Isso foi muito importante ao longo da evolução e a formação do celoma permitiu isso. E não à toa, os celomados têm a maior diversidade. Anelídeos, artrópodos e cordados são celomados e também segmentados. Moluscos e equinodermos não apresentam segmentação. Aqui alguns exemplares. Polvo, filo molusca, classe cefalópoda. Ostra, filo molusca, classe bivalva. Lesmas, caracóis, filo molusca, classe gastrópoda. Filo dos anelídeos, classe aqueta ou achaeta ou irudínea das sanguessugas. Nós temos oligoqueta para as minhocas e poliqueta para as minhocas da praia. Quando nós pensamos em artrópodes, assunto da última edição, subfilo Unirrhamia, subfilo Crustácea e subfilo Chelicerata. Uau! Insetos aracnídeos, crustáceos, os grupos mais famosos. Quilópodos, diplópodos, menos famosos, tá? Mas vamos lá, vai que a UniOeste resolve mudar de filo. Caminhar para esse filo dos cordados. Principalmente o subfilo dos vertebrados. E aqui você vai dar aquela ênfase para peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, que são vertebrados gnatostomados, que apresentam mandíbula. E essa estrutura foi importante também ao longo do processo evolutivo para predação, para carregar filhote, para revirar os fundos oceânicos. Então esses grupos acabam tendo uma certa versatilidade maior. E a seleção natural foi mantendo esse povo chamado de gnatostomado. Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Destaque para a circulação. Podemos encontrar nos vertebrados circulação simples, nos peixes, dupla, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. De uma maneira geral, em anfíbios e répteis, incompleta, porque vai existir mistura de sangue venoso com sangue arterial. Completa, não há mistura de sangue venoso com arterial, visível em aves e mamíferos. Foi importante para levar um sangue rico em oxigênio para as células corporais. Aves e mamíferos são animais endotérmicos, geram calor interno. Isso é importante para manter as atividades celulares, manter o metabolismo corporal, combater condições desfavoráveis, como as baixas temperaturas, que afetam a vida dos animais ectotérmicos, que são a maioria. E aqui nos vertebrados, peixes, anfíbios e répteis, animais que dependem da temperatura ambiental para manter as suas atividades. Excreção. Os peixes ósseos excretam amônia. Nós podemos chamá-los de amoniotélicos. Larva de anfíbio também excreta amônia. Anfíbios na vida adulta. Os mamíferos são ureotélicos, ou seja, excretam ureia. Os répteis e as aves são uricotélicos, tendo como principal produto de excreção o ácido úrico. Então, cuidado com circulação e excreção, que são sistemas
que a UniOeste muitas vezes faz referência. Nos testes eu quero aprofundar com vocês em alguns grupos específicos. Não tem os testes, sócio, vai aparecer na projeção. Senão você vai no meu Instagram, @profsost, bem na bio, e lá tem uma listinha de testes dos vestibulares da UniOeste. Vamos para o teste. Na tela, o número 10 para você. O esquema abaixo representa um corte transversal de um embrião decordado num estágio específico de seu desenvolvimento embrionário. A partir da análise da figura, não se pode afirmar. A UniOeste que é a incorreta, né? Aqui, não se pode afirmar. Então tenha cuidado. Você vai falar, por que, Sochi? Porque às vezes você está lendo empolgado, assinale a correta, e de repente aparece, não se pode afirmar. O esqueminha que você tem ali é de uma neurula. Então nós observamos ali o corte de um embriãozinho num estágio de neurula. Tá na projeção para você. Eu coloquei aqui a minha referência de números em meus rabiscos, mas está na tela para você o teste número 10. O número 1, vamos lá, ele quer ser bem correta. Letra A, o tubo neural 1 origina-se da ectoderme 3. Então você tem que fazer uma identificação. Esse número 1 é o tubo neural? Você vai olhar ali, sim, é o tubo neural. Ele está sendo sustentado pela estrutura de número 2, que é a notocorda. No esqueminha, quem é o número 3? Quem é o número 3? É o folheto embrionário mais externo. Então, como referência, sim, é a ectoderme. O número 4 é a cavidade revestida pela endoderme, aquela estrutura lá que se formou durante a gastrulação, que é o intestino primitivo ou arquíntero. E o número 5 é uma cavidade revestida totalmente pela mesoderme, já que ele falou no enunciado que é um embrião de um cordado. Se é um embrião de um cordado, eu já sei que ele é triblástico, que ele é enterocelomado, que ele é deuterostome, ou seja, o blastóporo dá origem ao ânus do animal. Então essas características têm que ir aparecendo para você, tá? Mas a letra A está certinha. Número 5 é a unidade chamada de celoma, a cavidade que aloja órgãos. Letra A, verdade. O arquíntero 4 comunica-se com o meio externo através do blastóporo. O arquíntero é o 4? Sim, é o intestino primitivo e ele vai se comunicar com o meio externo através dessa abertura chamada de blastóporo. Lembrando que ele pode originar a boca de determinados animais e aí eles são chamados de protostômios. Podemos aplicar a plateumintes, nemateumintes, moluscos, anelídeos, artrópodos. Podemos aplicar que o blastóporo origina o ânus e aí os animais são chamados de deuterostômios. Deuteros posterior ou de trás, estoma, boca. Então nós teremos equinodermos e cordados aqui. C, o celoma 5 é revestido pela mesoderme e também ocorre nos anelídeos. Celoma é o número 5? Celoma é o número 5. Ocorre nos anelídeos? Verdadeiro, porque eu tenho molusco, eu tenho anelídeo, eu tenho artrópodo, eu tenho equinodermos e cordados, que são animais celomados. Então toda essa galera possui celoma. D, a notocorda 2, estrutura característica dos cordados, tem origem mesodérmica? Perfeito! A notocorda tem origem mesodérmica. E nos cordados vertebrados, a notocorda vai gradativamente sendo substituída pela coluna vertebral. Lembrando que a UniOeste já falou que a notocorda origina a coluna vertebral. Isso não é verdade. Em alguns grupos de cordados, como nos vertebrados, na maioria deles, vai sendo gradativamente substituída pela coluna vertebral. Escola. O arquíntero 4 é revestido pela endoderme.
Perfeito! A endoderme é exclusiva dos animais triblásticos. Isso está equivocado. O arquêntero, sim, é revestido pela endo, mas a mesoderme é que é exclusiva dos animais triblásticos. Então, muito cuidado. Professor, todo animal triblástico é celomado? Não, mas todo celomado é triblástico. Lembra que tu tem triblástico acelomado, pseudocelomado e celomado. Então, muito cuidado. Questão 10, alternativa E. Vamos para a questão de número 11. Analise as seguintes afirmativas. Aí, saímos da ideia de embriologia e a gente vai pensar numa característica geral aí associada à fisiologia e aos grupos animais. Então tenha um cuidadinho especial também com esse pensamento na questão 11. Analise as seguintes afirmativas. A célula flama é um protonefrídeo presente nos plateumintes. Item 1 é um item verdadeiro. Células flama são célulazinhas que estão aderidas a um sistema de tubos e vão formar aquele sistema chamado protonefridial. E esse sistema protonefridial, formado por tubos e células flama, é um sistema importante de excreção para os plateumintes. Lembrando que os nemateumintes têm tubos em H, os anelídeos e os moluscos têm nefrídeos ou metanefrídeos. Nos insetos existem túbulos de Malpighi, nos crustáceos glândulas verdes ou antenais, nos aracnídeos glândulas coxais. Então cuidado, mas esse item número 1 está associado à excreção e ele é verdadeiro. O item 2. Os nematóides e os moluscos apresentam um sistema digestório incompleto. Poríferos não têm sistema digestório. Quinidários e plateumintes é incompleto. Agora, nemateumintes, nemate, molusca, anélida, artrópoda, equinodermos, cordados apresentam um sistema digestório completo. Ou seja, existe uma abertura, a boca, para a entrada, modificação do alimento ao longo do tubo e saída lá pelo ânus. Então é equivocado. Porífero não tem tubo digestório, a digestão ocorre lá intracelularmente. Destaque para aquelas célulazinhas, os coanócitos, realizando a fagocitose. Plateumintes e quinidários, o tubo é incompleto. Tem boca, mas não tem ânus. As tênias dentro do plateumintes, a exceção ali, classe céstoda ou cestoda, porque os nutrientes são absorvidos pela superfície corporal e eles não apresentam um sistema digestório. Mas de uma maneira geral, o filo dos plateumintes e dos quinidários, tubo incompleto, tá? No item 3, o item 3 nos fala: anelídeos e cordados apresentam um sistema circulatório fechado. Perfeito! Você vai lembrar que um sistema circulatório fechado, o sangue circula dentro de vasos sanguíneos e do coração. Nesse sistema fechado, nós temos encefalópodes, que é uma classe, cefalópodes, uma classe do filo molusca. O restante dos moluscos, a circulação é aberta ou lacunar. Nós temos anelídeos, e aí o destaque, obviamente, para peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, que são os famosos vertebrados. Então, isso é verdade. Poríferos, quinidários, plateumintes, nemateumintes não têm um sistema circulatório típico. Nem os equinodermos não têm um sistema circulatório típico. Podem existir líquidos, substâncias que fluem lá e auxiliam a distribuição de substâncias. Beleza? No item de número 4, meus seres, animais aquáticos excretam somente amônia e animais terrestres excretam ureia ou ácido úrico. Esse somente está equivocado. Nós temos o tubarão, por exemplo, que é um animal aquático, marinho, e é ureotélico, excreta ureia. De uma maneira geral, sim, a excreção de amônia está associada ao ambiente aquático, porque é o resíduo mais tóxico dos três. A ureia é intermediário e o ácido úrico menos tóxico. São animais uricotélicos, ou seja, excretam ácido úrico. Insetos, os
répteis e as aves. Isso foi também uma importante adaptação para a economia de água. Mas quando a UniOeste fala somente, muito cuidado. Exclusivamente, muito cuidado. Às vezes é válido. Nessa condição, não é válida. Alguns artrópodes apresentam respiração traqueal. Verdadeiro. Isso existe, por exemplo, nos insetos, nos quilópodos e nos diplópodos, que são aquele grupo famoso de miriápodes. Lá nós podemos encontrar traqueias, então respiração traqueal. Lembrando que a respiração traqueal leva diretamente o oxigênio nas células e tecidos corporais, sem a necessidade do sistema circulatório. Canta com os amiguinhos, inseto eu quero, inseto eu quero, inseto eu quero respirar, me dá traqueia, assim meu sangue não vai ter que transportar O2, O2, O2. O caramujo respira, respira por pulmões, brânquias são usadas por ostricamarões. A filotraqueia é usada pela aranha, o sapo e a minhoca têm respiração cutânea. Então, inseto eu quero respirar. Me dá traqueia, assim meu sangue não vai ter que transportar O2, O2, O2. E entrega direto nas células e tecidos corporais, tá bom? Assim, ficamos com letra B de biologia, com o item de número 1, o item de número 3 e o item de número 5 como corretas, tá bom? Aqui, na questão 10, ficamos com a E, porque ele queria aquela que estava equivocada. Na questão de número 12, nós temos uma tabelinha para fazer uma associação. E bem que podia cair uma tabelinha assim, né? Spoiler do SOST para a UniOeste 2021. Em relação a vários grupos animais, palavrinhas ou características. Então ela te dá a tabela abaixo, faz uma correlação entre o grupo animal, tipo de excreta principal, sistema circulatório, sistema digestório e tipo de respiração. Assinale a alternativa que representa as características 1, 2 e 3. Então, número 1, tipo de excreta lá, grupo animal, peixes cartilaginosos ou condrictes. O principal produto de excreta dos condrictes ou peixes cartilaginosos é a ureia. Então são animaizinhos chamados de ureotélicos, que excretam ureia. Também nos anfíbios adultos, também em nós mamíferos. Lembrando que peixes e anfíbios têm aquele rim chamado mesonéfron, que filtra sangue e líquido celomático. Répteis, aves e mamíferos têm um rim chamado metanéfron. Então nós teremos essa referência, mas aqui o foco é só no produto de excreção, então é a ureia. O item 2, Meucerias. Perceba que ele tem sistema circulatório fechado, sistema digestório completo, vai terminar lá em cloaca, que é comum em peixes cartilaginosos, anfíbios, répteis, aves, até em mamíferos como o ornitorrinco, essa estrutura chamada cloaca. Mas ali está tudo certinho. Insetos, excreção ácido úrico. Sistema circulatório dos insetos, aberto ou lacunar. Então, o sangue sai para cavidades corporais, que são as hemoceles. Na hemocele, nós podemos ter a circulação da hemolinfa. Então, alguns autores se referenciam como a hemolinfa sendo o sangue dos animais com um sistema circulatório aberto. Então, aberto tem hemoceles, cavidades corporais, por onde o sangue dos vasos ou a hemolinfa flui para garantir as trocas com os tecidos corporais. Certinho, sistema aberto nos insetos. Depois o sistema digestório é completo, a respiração é traqueal. Mamíferos, ureia, sistema circulatório fechado, nosso coração tem 4 cavidades, a circulação é dupla e completa, sistema digestório é completo. Então nós teremos aqui um tubo digestório completo no mundo dos mamíferos. A respiração é pulmonar, o nosso pulmão é o alveolar, nós temos o diafragma, principal músculo da respiração, separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. E no último, anelídeos. Tipo principal de excreta, amônia, sistema circulatório fechado, sistema digestório completo e a respiração, a principal é cutânea.
Você vai falar, por que você falou principal, sócio? Minhocas e sanguessugas cutânea. Lá nos poliquetos, nos representantes marinhos, aí nós temos respiração branquial. Então, muito cuidado com essa associação entre a embriologia e a zoologia, tá, gente? Na fisiologia desses animais comparados, o que mais apareceu em prova foi circulação, digestão e circulação, os dois primeiros, depois a excreção e a respiração. Então são os sistemas mais expressivos. Cuidado com a associação da zoo com a embriologia, tá bom? Eu espero ter ajudado você. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seus comentários também, faça suas críticas. Tudo isso para melhorar o meu trabalho, para auxiliar você a resolver o maior número de questões de biologia. Um abração, fiquem bem, meus seres. Soquinho, soquinho, como cumprimento dos anos 2020 e 2021. Bom estudo a todos vocês!